Fala, pessoal! Estamos aqui com uma parte da banda, não é da banda da Casa Amarela. A banda da Casa Amarela você vai ver em outros cortes, em outro momento, mas essa, de fato, é apenas uma banda da organização da Conferência Global. Por quê? Por que uma banda? Porque somos apenas uma parte. Todo esse time, toda essa galera que está aqui participando ali da produção de toda essa conferência, e hoje nós vamos estar aqui num bate-papo mostrando para vocês o motivo, como aconteceu, um pouco ali dos bastidores. Por que que nós temos que fazer isso e queremos trazer isso para você? Porque muitas vezes você está ali assistindo, vendo takes, vendo imagens, algo maravilhoso saindo e você fica imaginando, nossa, que legal. Porém, existe o por trás disso, de todos os bastidores, de como acontece. Nós vamos estar num bate-papo onde cada um de nós vai estar aqui declarando, mostrando como que isso acontece, como que foi o fluir de tudo isso. Estamos aqui com o Giovanni, o Iago, a pastora Bárbara, a pastora Laura, a pastora Benice e o Bruno. E aí nós vamos estar agora tocando, falando um pouco de como aconteceu. Eu quero iniciar ali com aquela parte que você olha de visual, nossa, que imagem bonita, que cortes bonito, tudo saindo em tempo real. Pastora Bárbara, eu quero te convidar a falar um pouco de como que foi essa preparação. Por quê? Porque muitas vezes o pessoal vai ali vendo em tempo real, mas não sabe o tempo que houve de produção, de reuniões, o quanto teve que ter esse alinhamento para chegarmos a tudo que está acontecendo agora. Então, quero te convidar a falar um pouco disso, dessa área ali da mídia, de como foi que fluiu, quantas pessoas em média está envolvido acerca para que esse trabalho hoje esteja saindo aí no Instagram, em todas as páginas, saindo também em outras partes da internet. Fala um pouco aí de tudo isso. É uma alegria muito grande ver tudo isso acontecendo, chegar e ver que deu tudo certo. Nós sonhamos e planejamos durante meses. Tivemos o processo criativo de tudo e chegar aqui e ver tudo montado, tudo lindo, ver que tudo aquilo que a gente sonhou, colocou ali no papel, saiu e tá isso, e a conferência tá incrível. E eu primeiramente queria honrar o meu time que fez acontecer nessa questão da área da mídia. Temos o Bruno Gomes, que ele é responsável pelo audiovisual, o Giovanni, que ele é responsável por todo o time técnico ali de mídia, e temos também o Iago, que está coordenando outra parte do time técnico. Para fazer isso acontecer, nós tivemos cerca de 584 mil reuniões. Então, assim, foram reuniões muito intensas. Primeiro nós nos reunimos os head para poder escolher o time dos chefes de setores. Nós temos cerca de 10 subsetores dentro da mídia, e aí cada chefe de setor ficou responsável por montar o seu time. Acredito que a gente tem em média ali umas 35 pessoas trabalhando ali no dia ou mais para fazer com que tudo isso aconteça. Então, tem o time da redação, que cria os conteúdos, cria os roteiros para as lives, cria os roteiros e as legendas para os conteúdos. Nós temos também o time do audiovisual, com os videomakers, os storymakers. Temos a galera que fica ali postando, a galera da redação, enfim. Então foi todo um time envolvido para isso. E eu sou muito grata a Deus pela vida deles, e o encorajamento que eu falo é que, gente, o tráfico, ele tá dando a sua oferta de sangue. Então, nós também estamos dando a nossa. Nós estamos respondendo à altura, muitas vezes, saindo aqui. Nós somos um dos primeiros a chegar, somos os últimos a sair, mas nós entendemos que o propósito do que nós estamos fazendo. Eu falo para cada um deles que eles ministram junto com as pessoas que estão ali. Cada um deles ministra com o equipamento deles. Então, através dessa galera, muitas outras pessoas são alcançadas. Então, para nós, esse é o nosso maior prêmio, essa é a nossa maior recompensa. Que o cansaço, ele fica de lado ali no momento em que nós vemos do tanto de pessoas que estão sendo alcançadas por isso. E é isso. É interessante nós estarmos passando isso para vocês, por quê? Porque, como eu falava anteriormente, muitas vezes as pessoas, elas veem, nossa, que evento sensacional, que como tudo isso está organizado, como tudo está saindo, porém, como a pastora Bárbara falou, houve sim muito antes de reuniões, de alinhamentos, de momentos onde de fato
nós tivemos que abrir mão de diversas coisas para trazer isso sobre a nossa cidade, porque nós entendemos que um manto estava pairando. Então, nós resgatamos isso e estamos hoje abençoando a nossa cidade e também toda a nação, porque o Giovanni vai falar um pouco sobre isso, de como está alcançando tantas pessoas, não só de Fortaleza, não só aqui no Ceará, como esses conteúdos estão alcançando. Giovanni, fala um pouco aí dessa área aí. E, gente, ontem eu estava acompanhando um podcast aqui, conversando com um head de comunicação de uma igreja grande aqui em Fortaleza. Ele estava visitando a gente, né? E aí ele até perguntou assim, cara, que trabalho massa, viu? Quantos voluntários, mais ou menos, aí? Cerca de uns 200 na mídia? Aí eu, 200? A tua igreja tem tudo isso? Não, assim, a gente já teve um número expressivo e muito bom dentro da nossa realidade, mas foi o quê? Acho que tu que estava com os números corretamente. Eu acho que da mídia vão em 60, 58, 60 mais ou menos. Entre 60 e 80 pessoas. O Iago tá... Tudo que é planilha, assim, na cabeça dele, sabe? Número por número, vírgula por vírgula. Mas foi mais ou menos isso e a gente pegou esse time e dividiu. Mas uma coisa interessante sobre alcance é que isso é uma métrica que vale... É muito importante para o meu time. Saber sobre o alcance. E a gente iniciou a conferência alcançando mais ou menos... A gente estava em 800 mil, 900 mil de alcance, mais ou menos. E estava baixo para a nossa realidade. E aí, nessa última semana, muita intercessão, jejum. E assim, a gente faz as coisas no sobrenatural, gente. Batemos mais de 1 milhão de alcance. E durante a conferência, a gente está sempre verificando. Já estamos com 1 milhão e 500 mil, contando isso só o da Casa Amarela. Só que a gente está com um leque de perfis, postando no do Apóstolo William, na Banda da Casa Amarela, no ShepaCast, nos Criativos, no Pastor Bruno, no Instituto Ministerial C. Vixe, aí é um bocado de perfil. E assim, tudo isso para a glória de Deus. Nós estamos atacando nessa área digital e abençoando, e está começando a chegar comentários. Sabe, gente de Russas aqui no Ceará falando que está recebendo a unção poderosa dentro de casa. Gente de fora, na Itália, e por aí vai. Os comentários que a gente vê é incrível. E é isso que instiga a galera. É ver isso e falar, poxa, uma foto que eu fiz lá embaixo tocou a vida de alguém. A transmissão, tudo. A redação. Gente, tem um time que pouco se fala deles. Mas tem um time de redação lá em cima que elas passam o dia sentado, só anotando insight, só pegando aquela parte que passou desapercebido. E isso vira uma arte, vira um corte, e quando a gente posta, abençoa a vida de alguém, salva a vida de alguém. Poderia passar desapercebido, alguém ter anotado ali só pra si, mas tem alguém fazendo isso. Então tá sendo tudo bem excelente, né? É bem desafiador. Eu acho que a gente já geriu o quê? 20 pessoas ao mesmo tempo, mas 60... Tá um número bem expressivo, mas tá sendo incrível participar de tudo isso. E esse é o time do Giovanni, né? Que só o da os designers, é aquela galera que tá envolvida ali na parte da mídia. Mas, para esse evento ele está acontecendo, nós estamos por turno, tendo de 280 ali a 300 pessoas diretas, ligadas a diversos setores, a diversos locais, cada um dando o seu melhor, cada um dando a sua semente. Existem pessoas que hoje estão no Kids, ali com as crianças, outro cuidando da parte de segurança, a parte de plenário, ou seja, são muitos setores hoje envolvidos para que, de fato, tudo isso aconteça, para que, de fato, essa excelência ela seja entregue. Porque não adianta apenas realizarmos um evento se queremos abençoar a cidade, não. Porque a excelência ela é a marca do reino de Deus. Então, nós estamos entregando, de fato, tudo isso com excelência. Eu vou te interromper aqui, porque eu sei que, senão ninguém vai fazer essa pergunta, né? Mas o que vocês estão vendo nas redes sociais, no Instagram, é fruto do que já está acontecendo aqui. A estrutura já está montada, tudo já está montado. Mas talvez o que você não saiba é o tanto de tempo, de reunião, de planilha, de conversa que foi para isso acontecer. E quem fica responsável por isso são os pastores Glériston Venice, o Iago estava junto com isso, demais, pastora Laura. Então, gente, eu pergunto para vocês agora, quanto tempo de preparo vocês já estão tendo, né, de reunião? Assim, eu já tive acesso à escala de voluntários, eu fiquei, meu Deus, eu não sei nem fazer o filtro
pra chegar nas pessoas. Há quanto tempo vocês não dormem também? É importante saber também. Alguém aqui tá dormindo mais de 4 horas por dia? Como é que tá aí? Fala aí. Meu sonho era dormir 4 horas por dia dessa semana, né? Mas, gente, assim, é muito interessante como... Eu vou falar um pouquinho do pré, né, do que a gente viveu. E algo que a gente conversou e foi muito interessante pra gente foi falar como a organização ela facilita a unção, né? Talvez o maior condutor da unção seja uma boa organização para as coisas acontecerem. E óbvio que eventos são eventos, vai acontecer alguns percalços e as coisas acontecem, mas a gente chegou aqui, todo mundo com a expectativa, um pouco travado, meu Deus, como é que vai ser? Mas quando a banda começou a tocar, o primeiro-ministro subiu, como a unção fluiu. E se a gente talvez não fosse tão... Deus é bom, mas se a gente não fosse tão afinco de organizar o cuidado, jejum, orar pelas pessoas, cara, eu tenho certeza que essa unção que o evento tá fluindo não seria tão densa, tão incrível como tá sendo, né? Então, assim, eu acho que no último mês, principalmente, a gente teve várias reuniões. Eu acho que dos últimos 30 dias, provavelmente 28 dias de reunião. Talvez 1 ou 2 dias nós não tivemos reuniões. Em todos os turnos possíveis. Nós tínhamos cerca de... eu não consigo, de fato, assim, te quantificar, mas às vezes nós tínhamos aí de 8 a 10 reuniões. Isso eu não estou falando nem de setores, porque às vezes aconteciam ao mesmo tempo 10, 15 reuniões. Nós estamos falando de números de reuniões que nós que estamos ali na produção, nós participávamos ali por dia cerca de 8, 10 reuniões para que de fato tudo isso estivesse acontecendo, para que tudo isso, de fato, como a pastora Bárbara disse, né? Isso foi um sonho. Então, um sonho, ele não pode ser entregue de qualquer jeito. Então, nós estávamos ali, o Iago falando aí, faz tempo que não dormimos, mas eu digo para você, isso é altamente gratificante. Quando nós que estamos ali na organização, na produção, e vamos vendo os frutos, pessoas sendo tocadas, pessoas sendo curadas, pessoas entregando a sua vida a Jesus, então isso pra gente é altamente gratificante. Então, assim, 4 horas de sono por noite, mas eu não posso falar por vocês, mas assim, eu conversava com o Iago e eu disse, cara, eu acordo renovado, porque é aquilo que está sendo gerado, é aquilo que está sendo feito. Então, assim, eu não posso falar por vocês, mas eu vou deixar também o Bruno falar um pouco de como ele está realizando. Você que estava aí nas lives de longe acompanhando a gente, toda aquela parte animada, o Giovanni em desenho animado ali, com as brincadeiras dele acontecendo. Então, tinha esse cara aqui também por trás de tudo isso. Fala aí, Bruno, um pouco de tudo isso aí. Fala, galera. Então, fazem mais ou menos umas 4 noites que eu não durmo. E esse é o diário do Bruno, desafio, esse é o diário do de Bruno. animar o Giovanni. Esse foi meu desafio. Tive que ouvir a voz dele várias vezes. Eu sonhei com a voz dele. Mas, assim, foi bem desafiador porque era uma área que eu não dominava. Então eu tive que pegar animação em 2 dias, porque um fornecedor que nós tínhamos contratado, né, um terceirizado, ele furou com a gente. E eu, cara, vou cair nessa e vou fazer isso aí. E aí foi o que foi, né? O resultado foi bem legal. Ontem teve o Vivo ou Morto e todo mundo participando. Aí eu lembrei das horas que eu tô acordado e, pô, valeu a pena. Teve uma hora que eu tava muito cansado, que a gente foi ter aquela nossa reunião, todo mundo viu que eu tava batido. Todo mundo tava batido, né? Mas eu acho que naquele dia ali eu tava realmente no meu dia mal. E o apóstolo olhou pra mim e falou, o apóstolo William, né? E falou, cara, nós já vencemos. Então, depois dali, realmente já tudo mudou pra mim. Eu fui pra casa e fui terminar o trabalho e tá aí. E foi um sucesso, tá sendo um sucesso. E quando eu terminei, até brinquei, porque eu me ajoelhei lá na sala e a galera ficou rindo. Cara, eu terminei, graças a Deus. E aí eu me levantei e fui começar o novo vídeo que eu tenho que entregar amanhã. Mas é isso, é muito legal e tá com o time, tá com vocês também, é muito gratificante, porque a galera não dá o braço a torcer. Quando você pensa em querer desistir, você repensa, porque a galera não para, cara, e isso é muito massa. E a excelência, ela tem um preço, por isso que a gente tá aqui sem dormir. Sim. Ontem a galera saiu daqui 1h30,
chegando 2 horas da manhã em casa e chegando aqui de volta às 6h30. Cara, mas é isso aí, cara. Tem Red Bull pra isso, Monster, e vamos pra cima. Cara, são histórias que facilmente virariam um documentário, né, Bruno? De tanta história. Cara, se for pegar setor por setor, cada um, assim, viraria um documentário muito fácil. Cada história, na verdade, não só cada setor, mas cada pessoa, né? A jornada de cada pessoa para servir aqui na Global. Se a gente, cada uma história que, apesar de ser próxima nos nossos setores, mas é uma história cada um diferente da outra, né? E como nessas histórias muito doidas, assim, do nosso dia a dia, Jesus nos encontra, né? Nessa jornada, assim, a jornada é muito, muito cansativa, desgastante realmente. Mas, cara, como o pastor Glécio falou, todo mundo falou, chegar aqui e ver as pessoas sendo abençoadas é um renovo impressionante. As pessoas saindo daqui, nossa, cara, essa Global, essa conferência mudou minha vida. Esse é o pagamento de qualquer coisa qualquer esforço. É a mudança de vidas, de mentalidades, né? Então, para mim, isso é muito importante. Mas o mais doido que tá acontecendo também, essa daqui eu vou deixar até o Giovanni fazer uma pergunta. Eu vou fazer só o primeiro comentário, mas vai pra tu, Giovanni. Não é uma pergunta pra ti, tu vai fazer. Tá. Que assim, tá sendo desafiador, está. Porém, assim, cada um dentro da sua área. O Giovanni dentro da área dele, o Bruno dentro da área. E o que eu vou falar aqui não é sobre é pior pra ti, melhor pra ti, porque tu faz isso. Mas tem uma pessoa que fugiu ali. Porque assim, dentro da Casa Amarela nós temos tudo setorizado, tudo organizado. Mas tem uma pessoa que ela saiu ali totalmente do setor, foi a pastora Laura. Que ela pegou ali uma equipe gigantesca de serviço. Foi. E aí, Giovanni? Eu vou jogar essa bola pra ti, pra eu fazer a que pergunta, tu né? faça uma pergunta, pra que tu faça algo pra ela. Tá. De Ou tudo então, isso aí. vamos lá, a pastora Laura, como é que tá o teu psicológico esses dias? Tá bem? Tu tem visitado, tem conversado com alguém, desabafado? Gente, a pastora Laura, ela tá gerindo, eu acho, quantas pessoas? Tu tem esse número? Por turno é 40 pessoas, em torno de 40 a 50 pessoas. Mas aí é... Né? Então, assim, umas 150 pessoas aí por dia. eu fiz até um vídeo dela, porque hoje eu tava entrando na plenária, ela tava no sol, olhando o celular, vendo uma escala, aí eu... Tem uma sombra bem ali, pastora. A 3 passos da senhora tem uma sombra. Gente, ela mas... não dá, senão eu perco o time. Mas é verdade, é porque eu atuo no discipulado, né? E na liderança do Ministério Movimento Flechas. E me foi dada essa missão. E claro que eu não jamais negaria, né? Junto com o meu marido, o pastor Peterson, que está em outra missão agora, por isso não está aqui. Mas de primeira, né? Que é dos meus irmãos aqui, ó. Esse setor é dos meus irmãos, mas realmente, assim, de primeira dá um susto pela quantidade de pessoas e por tanto detalhes de coisas, né? Então, eu fiquei com o staff, plenária, credenciamento e o estande das flechas, né? Então, foram 4 frentes que eu tive que ficar durante a conferência. E, para a glória do Senhor, está tudo caminhando porque a equipe é muito bem treinada. E eu acho que, com certeza, isso faz muita diferença. Nós temos gerentes, líderes e coordenadores muito com a visão, a missão muito clara. Então, isso faz muita, muita diferença. E eu estava até falando aqui, eu disse, a gente rindo aqui antes de começar, o que a gente vai falar e tal. Mas, de verdade, o Senhor me lembrou de Neemias, porque a Bíblia diz que quando eles foram subir os muros, a Bíblia vai falar que eles tinham bom ânimo. Mesmo tendo tanta gente contra, Sambalates contra, tanta impossibilidade. E a Bíblia diz que eles tiveram bom ânimo. E a equipe, o time tem muito ânimo, o time tem muita força. Então, a paixão pelo propósito, a paixão pelo chamado, a paixão pela visão que está muito clara, ela traz esse senso de eu vou finalizar isso aqui. Não importa se é 1h30 da manhã, não importa se eu vou dormir 3 horas, se eu estou hospedado aqui no hotel ou se eu vou para minha casa, lá do outro lado da cidade. Eu tenho uma missão para terminar. Então, esse bom ânimo faz com que a gente complete e no final diga assim, vale a pena. Vale a pena, porque não é só cuidar de uma plenária, não é só cuidar de um foyer. É a sensação de eu estou cuidando de uma atmosfera espiritual.
eu tô cuidando eu falei isso no treinamento, não foi? Vocês são como João Batista, vocês estão preparando o caminho pro Cordeiro. Então, é isso mesmo, é como uma canção, eles estão ali tangindo, assim, fazendo algo, mas tem um final, não tá na gente o final. O final tá naquilo que o Senhor vai revelar. E quando você olha assim, poxa, o ministro conseguiu completar aquela pregação. O louvor conseguiu terminar o tempo deles. Você diz, eu fiz parte disso aqui. Eu tava com fone ali, precisava de uma água, precisava de um ajuste, precisava de uma iluminação, precisava... Então, tudo aquilo não é só quem tá ali no louvor, não é só quem tá ali na ministração da palavra. Para que aquilo ali finalize, teve toda uma preparação da plenária. Então, nossa, é como o Glériston tá dizendo aqui, o pastor Glériston. A gente cansa, gente, mas nasci para isso. Eu não poderia estar fazendo outra coisa, a não ser isso. Nasci para liderar pessoas, nasci para ser esse João Batista que prepara o caminho para aquilo que Jesus quer fazer. Então, tô feliz demais de estar na equipe, de estar aqui com vocês. É uma honra mesmo estar na Conferência Global, nesse setor. E aí, 2026, não sei, né, gente? 2026, tamo aí fazendo as coisas direito, hein? Me chamem. Mas também, só pra avisar que vai ter reunião depois aqui pra combinar, viu? 2026 e já. tem aquela que cuida de minuto a minuto. Tudo acontecendo. Eu ia falar, né? Mas, gente, lá vendo aí como é que a pastora Laura é excelentemente bem, viu? Tem que chegar mais aqui no nosso podcast, né? Mas aqui, gente, ó, eu participei de um curso que foi com um cara que ele produziu Descende, né? Aí, você que tá em casa, imagina a loucura que é produzir um Descende em 3, 4 estádios simultaneamente, né? E aí uma coisa que ele falou, que pegou todo mundo de surpresa, foi... Ele falou que uma das joias do evento é o cronograma, hora a hora. Porque se tu perder muito tempo, minutos, segundos, tu vai estragar o tempo das outras pessoas, tu vai estragar o mover... Assim, vai desabar tudo aquilo que eles construíram em um ano, né? Ou mais, porque o último foi há 5 anos atrás. E aí, eu peguei aquilo ali, caramba, que importante. E aqui nós temos essa pessoa, que é a pastora Benice. Sempre antes de iniciar uma sessão, ela tá lá, ela tá batendo aquilo que já foi programado anteriormente, né? E aí, pastora, como é um desafio. Inclusive, ontem eu até falei com ela, eu disse assim, vocês fizeram um aplicativo só pra cá, né? Só para o evento. E tá sendo usado na Casa Amarela. Quantos cronogramas realizados? Quantos cronogramas? Como é que foi isso aí? Eu não consigo explicar quantos cronogramas eu já montei desde uns 20 dias atrás, não é, Bárbara? Que a gente tá nessas reuniões e ajustando, monta, desmonta, coloca lá, tira aqui, bota aqui, convida fulano, tira cicrano. Coloca música, tira música, tudo minuto a minuto. E um ponto importante é que eu fico sempre ali na ponta do palco, autorizando e desautorizando quem sobe, quem vai, se libera uma música, se libera um louvor. Mas, por incrível que pareça, fica também tudo na minha cabeça. Graças a Deus eu tenho uma equipe que desenvolveu realmente um sistema que facilitou muito a nossa vida aqui para a conferência. Foi muito bom, foi muito positivo esse link que a pessoa criou, que um dos nossos staffs criou, né? Mas nós temos um propósito com essa conferência, que é realmente levantar um altar na cidade de Fortaleza. Amém. E essa organização, esse minuto a minuto, contribui para que cada ministro, cada time de louvor, cada MC que está ali em cima do palco, eles consigam favorecer, eles consigam fazer com que tudo flua da melhor forma possível. E um detalhe que eu carrego muito no meu coração, que eu aprendi ao longo desse tempo desenvolvendo esse trabalho, é que nós devemos ser sensíveis ao Espírito nesse momento. Já tivemos diversas coisas acontecendo, mas a gente tenta sempre ter o olhar de que o Espírito nos move através desse minuto a minuto. Não é somente uma coisa técnica, mas é entendendo o que Deus quer falar através da pessoa, o que Deus quer falar através até mesmo de uma roupa, né? Que a gente organiza uma vestimenta também, a gente organiza um cabelo, organiza uma maquiagem, porque a gente entende que até nesse momento Deus ele é excelente. Então, acho que é isso que eu desenvolvo, né? Passei um pouco do que eu já faço com meu marido para a pastora Laura, que se saiu muito bem, passou no teste e vamos para a Global 2026. Aê! Então é isso, pessoal. Isso aqui foi um pouco só de tudo aquilo que nós vivemos, passamos nesse dia, porque assim, não tem como nós falarmos detalhe a detalhe, porque senão, de fato, não ia ser um podcast, ia ser uma série
aí de vários episódios, mas de uma coisa eu tenho certeza. Hoje, estamos gravando isso agora, dia 15 de novembro de 2025. De uma coisa eu tenho certeza. Esse evento, ele é apenas o começo. Algo grandioso vai acontecer. Você vai ver, vai perceber de que hoje nós estamos falando disso da Conferência Global, mas eu acredito que 2026 isso vai ser muito, bem maior. E para finalizarmos, eu quero finalizar da melhor maneira. Estamos aqui, chega às 6 da manhã e vai para um lado, vai para o outro, faz isso, faz aquilo. Olha para a câmera ali, Bárbara. E como é que nós finalizamos a noite? Olha meu olho tremendo. Olha para a câmera. Como é que você finaliza a noite? Pronto, ela termina desse jeito. Então, gente, um abraço, um beijo para vocês. Foi muito bom compartilhar com todos vocês isso que nós estamos desenvolvendo aqui. Tchau, tchau. Deus abençoe.